irmãos, quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no Salmo 139. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 18. E nos diz a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus testemunhos, ou os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Oremos. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Fala, Senhor, conosco neste momento. Queremos ouvir a tua voz através da meditação que faremos da palavra do Senhor. Abençoa a tua igreja reunida aqui neste lugar, aqueles que nos assistem pela internet. Abençoa o teu povo reunido em toda a face da terra. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nesses dias, eu recebi o honroso convite de falar em uma conferência lá na Igreja Presbiteriana do Parque Real, em Aparecida de Goiânia. Convite feito pelo reverendo Roosevelt. O tema da conferência será a relevância da Bíblia nos dias atuais. E a mim cabe a responsabilidade de falar sobre a Bíblia e o conforto ao doente e familiares em um mundo de pandemia. Isto por causa do meu trabalho como capelão hospitalar, coube a mim esta responsabilidade. A Bíblia e o conforto aos doentes e familiares. É certo que em todos os momentos da nossa vida, nós encontramos na palavra de Deus todos os ensinamentos que nós precisamos para viver uma vida abençoada, uma vida segundo os propósitos de Deus. Todo tempo nós encontramos esses ensinamentos, encontramos palavras para nos ensinar a viver uma vida abençoada, uma vida que glorifica o nome do Senhor.
Acontece que em situações como esta que nós estamos vivendo, de uma maneira especial, através da Bíblia, nós somos por Deus confortados, consolados, temos a nossa fé fortalecida, temos a nossa fé renovada. Ela faz o que Jeremias fala lá no capítulo 3 do livro de Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em momentos de desespero, a palavra, ou Deus, através da sua palavra, traz à nossa mente aquilo que pode nos dar esperança. É de suma importância sabermos que o Deus que servimos é o Deus que sabe tudo sobre nós. Isso é onisciência. Ele está conosco em todos os lugares e em todas as circunstâncias da vida. Isso é onipresença. E Ele tem todo o poder. Isso é onipotência. E de maneira soberana, Ele controla tudo o que acontece. Nós acabamos de cantar um cântico que fala sobre isso, como Deus governa toda a criação. O salmo que nós acabamos de ler, os versículos de 1 a 18, trata especificamente das perfeições de Deus, das suas virtudes, dos seus atributos. E quando nós falamos em atributos, nós dividimos esses atributos, ou essas virtudes, ou essas qualidades, em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles que Deus possui e partilha conosco. Atributos como amor, justiça, santidade, bondade e outros. Os atributos incomunicáveis são os que o salmista trata no Salmo 139. Só Deus é onisciente, Ele não partilha com ninguém a sua onisciência. Só Ele é onipresente, está em toda parte. E só Ele é onipotente. Só Ele é onipotente. E esse salmo trata principalmente desses três atributos. O salmista começa falando sobre a onisciência, fala sobre a onipresença, ele diz: eu não tenho como me esconder da face do Senhor. E depois ele vai falar sobre a onipotência, a maneira como Deus criou todas as coisas, e aí ele olha para a sua vida, a maneira como ele fora criado, e ele diz: olha, é assombroso, é assombroso. Ele diz: visto que por modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formou. É algo realmente assombroso, é algo assombroso. Mas há algo aqui que passa muitas vezes despercebidos por nós e que eu quero refletir com os irmãos nesta noite. É o que o salmista trata aqui do verso 13 ao verso 17. É sobre isso que eu quero pensar com os irmãos, principalmente por causa do momento que nós atravessamos. Nesses versículos, o salmista mostra-nos que Deus não só conhece tudo sobre nós, não só está presente em todos os momentos da nossa caminhada, sejam eles bons ou ruins, alegres ou tristes, de sofrimento, de angústia ou de festa, Ele está presente. Não somente dirige de maneira soberana todos os eventos da história, mas aqui nesses versículos o salmista mostra que Deus vai além. Deus determina o número dos dias da nossa vida sobre a terra. Deus
determina o número dos dias da nossa vida sobre a terra. Muitas vezes nós até falamos para os outros sobre isto, dizemos acreditar que os nossos dias estão contados, estão determinados, mas há momentos que nós entramos em dúvida. Há momentos que nós cremos descrendo. Mas o salmista deixa bem claro, nesses versículos, que os nossos dias, antes que eles houvessem, eles foram escritos e determinados. Escritos e determinados. Nossos dias estão contados e determinados. Eu, você e todas as circunstâncias não têm poder para alterá-los. É bom que nós pensemos sobre isso. Nossos dias estão escritos e determinados. Nem eu, nem você, nem circunstância alguma tem poder para alterar, nem antecipar e nem atrasar. Nada disso. Às vezes as circunstâncias que nos envolvem parecem dizer ao contrário. Parecem dizer ao contrário. E aí sempre quando nós falamos sobre os nossos dias estarem escritos e determinados, logo vem à mente e Ezequias, e os 15 anos de Ezequias, e o irmão logo te pergunta, e aquele versículo tal? Como se desmentisse, como se entrasse em contradição com o que Davi está dizendo aqui. Mas não. É claro que toda regra existe algumas exceções. Por exemplo, Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E nós conhecemos várias pessoas que morreram mais de uma vez. Lázaro, irmão de Marta, morreu mais de uma vez. Ele morreu, foi ressuscitado e voltou a morrer. A Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz, várias pessoas saíram dos seus túmulos, voltaram para casa e depois morreram novamente. Mas a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Essas exceções ficam na responsabilidade do Deus soberano, que faz tudo conforme lhe apraz. Faz tudo conforme lhe apraz. Houve um homem na Bíblia que, num determinado momento, perdeu 10 filhos. Perdeu 10 filhos. E nós conhecemos muito bem essa história. Mas esse mesmo homem, depois de um determinado momento, ele refletindo sobre a brevidade da vida, veja o que ele diz. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, ao homem puseste limites, além dos quais não passará. A este homem puseste limites, além dos quais não passará. Este homem era Jó. Este homem era Jó. E ele entendia isto muito bem. E o seu coração foi confortado por esta verdade quando ele olha e vê 10 caixões saindo da sua casa. E ele diz, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, capítulo 17 de Atos, falando à igreja, às pessoas de Atenas, a um grupo de atenienses, veja o que Paulo diz no capítulo 17, versículo 26, ou a partir do versículo 24, ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas.
nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, ou sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Paulo confirma as palavras de Davi e de Jó. Diz: Deus criou de um só, criou todos os seres humanos e estabeleceu previamente os limites do tempo da sua habitação. Nossos dias estão contados e determinados. Eu, você e todas as circunstâncias não têm poder para alterá-los. Não tem poder. E aí, quem sabe, você pergunta, mas que diferença isso faz na minha vida? O que isso muda na minha cosmovisão ou na minha visão de mundo? E eu digo muita coisa, principalmente em momentos como nós estamos vivendo. E me assusta o número de crentes, e aí vem uma redundância, morrendo de medo de morrer. É impressionante o número de pessoas que falam num Deus soberano, um Deus criador e que dirige toda a criatura, ou toda a criação, que tudo está debaixo do governo dele, mas que morrem de medo de morrer. Morrem de medo de morrer. E aí os ímpios olham para nós e perguntam: o teu Deus, onde está? Onde está? O teu Deus, onde está? Isso faz uma diferença muito grande. Quando meu coração está firmado nessa certeza de que os meus dias estão contados e que eles não serão antecipados por nada. Nada tem o poder de antecipar aquilo que Deus determinou. Nada, nada. Às vezes nós pensamos em alguém, mas e alguém que tirou a sua própria vida? Também está debaixo desses números. Também. Não antecipou. Muitas vezes a pessoa fica com uma ideia suicida por décadas. Enquanto não chega o seu momento, ele não executa. Tudo isso está aqui no Salmo 139. A Eleni Vassão, ela é capelã titular do Supremo Concílio, e nós estamos fazendo um curso de capelania hospitalar com ela em São Paulo. Recentemente ela lançou um livro cujo título é Esperança para Viver e para Partir. Nesse livro, ela conta a experiência de um médico da Universidade Mackenzie, Dr. Rudi. E o Dr. Rudi teve um câncer e ele, como médico, ele chamou a Eleni e disse: olha, eu como médico sei quanto tempo de vida eu tenho. E eu quero que você e a sua equipe organize a minha vida, minhas finanças, eu quero deixar tudo em ordem para minha esposa e para as minhas filhas. E a Eleni, então, a partir desse momento, foi cuidar de tudo para o Dr. Rudi. E nesse livro, na conversa ou nas conversas com a Eleni, ele fala de uma coisa que eu nunca tinha pensado dessa maneira, por esse ponto de vista. O Dr. Rudi disse para a Eleni: quando nós nascemos, todos nós temos uma ampulheta. Todos temos uma ampulheta. E assim que nós nascemos, ela começa a descer a sua areinha. Nós não temos poder para alterar, nem para antecipar e nem para parar essa areinha. Ela está descendo. Quem sabe você, jovem que está aqui nessa manhã, você me olha, eu daqui 30 dias exatamente completo 68 anos, quem sabe você me olha e fala assim: a ampulheta do pastor João deve estar quase acabando a areia. Você olha e diz assim: deve ter alguns grãozinhos só lá na ampulheta dele. Eu lembro que quando eu fiz algumas matérias no seminário, eu já era de uma certa idade,
E os meus colegas de classe diziam assim: o pastor João, a hora que terminar essas matérias, ele vai ser ordenado, jubilado e promovido, tudo de uma vez. Mas eu estou aí. Eu estou aí porque a minha ampulheta ainda tem areia. Eu não sei quanto. E eu não sei quando isso vai terminar, mas todos nós temos. E uma coisa incrível, Dr. Rudi, quando ele entrou numa situação terminal, ele disse para Eleni: olha, e quando a gente entra numa fase terminal, a gente vê a ampulheta. Numa fase terminal você vê a ampulheta. E é interessante que, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver a história de Jacó. Num determinado momento, Jacó vê a sua ampulheta. E ele vê que falta pouca areia. Ele chama seus filhos, profetiza sobre a vida de todos eles e vira para o canto e vai. Conforme ele havia dito: eu estou indo pela terra, pelo caminho de todos os mortais. Que diferença faz isso? Muita diferença, muita diferença. A primeira delas é que, se eu tenho essa certeza bem firmada no meu coração, ela tira do meu coração cada vez mais o temor da morte. Ela tira cada vez mais, ela afasta cada vez mais do meu coração o medo de morrer, essa redundância. Ela afasta isso do meu coração. Quem conhece a Bíblia e o Deus revelado nela, em primeiro lugar, sabe qual é a causa da morte. Sabe por que da morte. Sabe que o pecado entrou no mundo, trouxe pela mão a morte, e ela passou a todos os seres humanos porque todos pecaram. Essa é a causa de tudo. Aqueles que conhecem a Bíblia, o Deus revelado nela, sabem também que as respostas humanas quanto ao nascer e morrer são relativas, não são absolutas. Nós temos a nossa maneira de explicar. E quando ficamos sabendo que alguém morreu, nós queremos saber as causas. Isso é relativo, não é absoluto. Não é absoluto. Quem conhece a Bíblia e o Deus revelado nela, sabe também e entende que a partícula si é fruto do inconformismo humano. Você já ouviu isso? Se o avião da Chapecoense tivesse reabastecido, não teria acontecido. Se ele não tivesse correndo tanto naquela moto, não teria acontecido. Se o socorro tivesse chegado a tempo, não teria acontecido. Se a vacina chegasse a tempo, não teria acontecido. Se todo mundo fosse vacinado em uma semana, não teria acontecido. Se. É tudo fruto do nosso inconformismo. Não que essas coisas devem ser desprezadas. Eu não estou dizendo isso. Não que eu preciso ou não precise ter responsabilidade na direção do meu veículo. Não que eu não precise me vacinar, tomar medicamento, procurar um médico, passar, quem sabe, por uma cirurgia. Não é isso. Mas esse monte de si é o nosso inconformismo. A nossa natureza é contra, vai ser sempre contra, porque a morte e o sofrimento são nossos adversários, são nossos inimigos. Então a gente vai sempre procurar uma resposta. Eu acompanhei uma adolescente no Hospital Araújo Jorge quando eu comecei a trabalhar lá, e agora, depois de 15 anos que essa adolescente faleceu, a mãe dela encontra comigo e pergunta assim: João, será que se eu não tivesse namorado com o Zezinho, que era o pai dessa adolescente, será que se eu não tivesse namorado com o Zezinho, porque os meus pais não queriam, será que a Adriana estaria aí? Olha onde ela foi procurar uma resposta. Ela entende que porque não era para namorar, a mãe não queria que namorasse com aquele rapaz, por isso a filha faleceu. Esse monte de si, essa partícula si,
é fruto do nosso inconformismo. Na realidade, os nossos dias foram escritos e determinados, e nada antecipa e nada atrasa, exceto o Deus soberano que os escreveu, que os determinou. Segundo lugar, quando nós temos essa certeza no nosso coração, ela tira de nós cada vez mais o empenho de querer mudar o imutável. Ela tira do nosso coração esse empenho de querer mudar o imutável. Há coisas mutáveis, e nessas nós precisamos lutar, batalhar, fazer a nossa parte. Por exemplo, o sofrimento, ele é evitável. Há muito sofrimento que é evitável, mas o dia da nossa morte é imutável, é determinado. É determinado. Aquele ou aquela que conhece a Bíblia e o Deus revelado nela, isso interfere inclusive na vida de oração. Essa pessoa busca a Deus em oração de uma maneira correta. Eu estou orando por um pastor, e no grupo onde eles dão notícias da vida dele, ele esteve na UTI, graças a Deus saiu, está em casa. Num determinado momento eles colocaram: olha, a situação dele está melhorando, mas nós precisamos intensificar as nossas orações. O que significa isso? É alguém que pensa que a oração a Deus é como uma queda de braço. Olha, nós vamos agora intensificar a força e vencer essa queda de braço. Outros entendem que tem que levantar um clamor, estender as mãos, determinar e uma série de coisas, como se isso mudasse. É claro que nós precisamos orar, precisamos estar juntos, pedir aos irmãos que orem por nós, pelos nossos problemas, pela saúde, pela recuperação, pela vida. Mas não é a intensidade das nossas orações que muda Deus. Não. Não é isso. Eu acompanhei uma jovem no tratamento e ela foi curada. E um dia eu vi a mãe dela dando o seguinte testemunho: as igrejas se uniram para orar em favor daquela jovem, e a mãe dela disse, Deus falando sobre a questão, ele disse assim: há tanta gente orando por ela que eu vou ter que curá-la. Já pensou nisso? Há tanta gente orando, eu vou ter que curá-la. Deus se sente na obrigação de curar e não levar, porque há muita gente orando. Como se Deus dependesse de tantos compartilhamentos, de tantas visualizações para tomar uma decisão ou para mudar algo decidido. E não é assim. Isso funciona na rede social. Isso funciona na rede social. Diante de Deus, não é a intensidade ou a quantidade de pessoas. E você já ouviu também alguém que, após perder um familiar, entra em crise e diz assim: eu não sei o que aconteceu, havia tanta gente orando por ele e por ela. Aí se decepcionam porque entendem que, pela quantidade de gente orando, com certeza Deus responderia conforme desejava o seu coração. Quem conhece a Bíblia e o Deus revelado nela, não cai no erro de determinar, ordenar, declarar e dizer: eu não aceito. Quem conhece a Bíblia, conhece o Deus da Bíblia, não cai nesse erro. Porque quem somos nós para determinar alguma coisa? Quem somos nós para ordenar, para declarar, para dizer: eu não aceito, eu não aceito? Quem somos nós? Quem somos nós? Ainda, aqueles e aquelas que conhecem a Bíblia e o Deus revelado nela, aceitam com humildade a vontade soberana de Deus, mesmo sentindo muita dor, aceitam. Por isso, quando Jó perde tudo, a mulher diz: olha, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Diz: você fala como uma louca,
Você fala como uma louca. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro e último lugar, a certeza de que os nossos dias estão escritos e determinados nos ensinam cada vez mais a descansar debaixo do controle soberano de quem os escreveu e determinou. Ao invés de eu ficar lutando contra ele, eu me submeto à soberania dele, porque ele é que escreveu, ele é que determinou. Agora há questões que nos intrigam. Por quê que alguns, a ampulheta desce toda a areia tão precocemente? Por quê? Não sei. São mistérios de Deus. São mistérios de Deus. Eu ali na pediatria do hospital, eu já vi crianças chegarem em berço neonatal, já lutando contra o câncer. Por que isso? Não sei. Por que alguns a ampulheta seca tão rápido, há outros que passam de 100 anos? Todas as idades vão. A fila não anda naturalmente pela idade. Não. Não. Como dizia o Rolando Boldrin, há muitos que vão segundo o olhar humano antes do combinado. Isso é a visão humana. Isso é a visão humana. Nos ensina a descansar debaixo do controle daquele que determinou, daquele que escreveu. Quem conhece a Bíblia, o Deus nela revelado, em primeiro lugar, trata a vida com responsabilidade. Não é porque está tudo escrito e determinado que eu vou tratar a minha vida com irresponsabilidade. Eu entendo através da Bíblia o que é soberania divina e responsabilidade humana. Eu entendo isso, mesmo que eu não entenda na sua completude, mas eu sei que há a soberania divina e há a responsabilidade humana. Quem conhece a Bíblia, o Deus revelado nela, sabe que aquele que determinou os fins, também determinou os meios para se chegar aos fins. A minha vida está nesse período aqui. Aqui no meio acontecem coisas que muitas vezes, como nós costumamos dizer, olha, se o médico não tivesse feito aquela intervenção, você morreria aqui. Não. O meu tempo era aqui. Aquela intervenção foi um meio que Deus usou para me levar até aqui, para completar o meu tempo. O médico, a ciência foram instrumentos nas mãos de Deus para cumprir os seus propósitos soberanos. Eu já vi muitas vezes o médico dizer, olha, se você não fizer isso aqui, você vai morrer. Ou alguém disse, se não tivesse feito, ele morreria. Não. Está certo que em alguns casos acontece mesmo. Eu já passei por situações do médico dizer, olha, aquele vai, e foram. Mas isso não é determinante, não é absoluto, é relativo. Os médicos, a ciência, os instrumentos que estão aí para serem usados são relativos. O meu tempo está determinado. Se aconteceu algo e aqui terminou o meu tempo, era aqui o meu tempo. Era aqui o meu tempo. E aí, quando chega o nosso tempo pré-determinado, não há ciência, não há medicina, não há nada que muda. Nada. Me lembro que um dia eu estava no setor de transplante de medula óssea e nós perdemos um paciente muito jovem e o chefe do setor de transplante sai ali de dentro, me encontra e pergunta, seu João, o que aconteceu? Pergunta para o seu Deus, olha a ousadia dele, pergunta para o seu Deus por que a gente luta tanto para salvar uma vida e ele vem e leva. Eu falei, tá vendo? Tá vendo? Ele teve que reconhecer, faz de tudo, mas quando Deus leva, nada muda, nada segura. Mas quando Ele não leva também,
ultrapassa muitas vezes toda a visão humana e toda a visão da ciência. E aí muitas vezes a gente ouve um profissional dizendo: eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Sabe que aquele que determinou os fins determina também os meios para se chegar aos fins. Eu gostaria que depois, num tempo tranquilo, hoje é o dia do Senhor, você vai ter mais tempo durante a tarde, abra sua Bíblia no capítulo 27, lá na sua casa, de maneira tranquila, capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, e leia ali sobre a viagem de Paulo para Roma, e você vai entender isso. Chega um determinado momento da viagem, Paulo diz assim: olha, é melhor que a gente não vá. Melhor que a gente não vá. Eles insistem, vão, continuam a viagem, e quando a situação se torna insustentável, Paulo chama a atenção de todo mundo e diz assim: está vendo? Era bom que vocês me ouvissem, mas eu tenho uma boa notícia. O Deus a quem eu sirvo disse que ninguém vai morrer aqui nesse barco. Ninguém. E continuam a viagem. Chega num determinado momento, marinheiros querem pular, e ele diz: se pular vai morrer. Ah, mas Deus não disse que não iriam morrer? Como assim se pular vai morrer? Ele disse: se pular vai morrer. Porque é aquele que determina os fins, determina os meios, e os meios eram permanecer no barco. Era permanecer. E ao final do capítulo 27, você vê lá, e todos, 276 pessoas chegaram no seu destino final, mas há fins e há meios. Eu sou muito intrigado com esse assunto, porque eu trabalho num local onde eu vejo muito essas questões. Isso mexe muito comigo. E um dia eu queria conversar com um médico, para entender como o médico vê e lida com essa questão de dias determinados, de fé, de ciência, de soberania divina, de responsabilidade humana. E um dia eu encontrei com a doutora Elessi, que a igreja aqui conhece. Ela é uma médica oncopediatra, trabalha na pediatria do Hospital Araújo Jorge, e eu tive um tempo para conversar com a doutora Elessi. Eu disse: doutora, você precisa tirar uma dúvida. Eu quero entender como você, médica, vê essas questões. E eu perguntei para ela: como você concilia fé, ciência, soberania divina e responsabilidade humana? E eu espero que a resposta que ela me deu seja para você nessa manhã uma resposta que aquiete o seu coração, que tire muitas dúvidas do seu coração. E ela me disse assim: eu trato dos meus pacientes da melhor maneira possível, como se a vida deles dependessem de mim, porém sabendo que não. Porém sabendo que não. E quem conhece, e eu conheço ela bem de perto, eu sei do empenho dela para salvar aquelas crianças, para que elas continuem, para que elas tenham vida longa. Mas ela deixa bem claro, esse é o entendimento dela. Eu cuido delas, eu trato da melhor maneira possível, como se elas dependessem de mim, porém sabendo que não. Por isso eu e você devemos cuidar do nosso dia a dia como se dependesse de nós, porém sabendo que não. Quando eu estou no volante, eu devo dirigir da melhor maneira possível, com a maior responsabilidade possível, como se a minha vida dependesse da minha direção, porém sabendo que não. Pode aparecer um maluco não sei de onde aí, e a minha vida ter um fim. E eu fiquei encantado com aquela resposta da doutora Elessi. Eu falei: é o que eu queria ouvir, era o que eu precisava ouvir. E sabe por que eu preciso ouvir isso? Porque eu trabalho ali com vidas em sofrimento, com morte, e eu preciso ter a minha morte bem resolvida para ajudar os outros. Como eu vou ajudar alguém que passa por uma situação dessa se a minha vida e a minha morte não estiver bem resolvida? Não há como, não há como. Aqueles que conhecem a Bíblia e o Deus revelado na Bíblia
por entender o lugar e o modo de agir de cada um. Deus e o ser humano têm o seu coração apaziguado, de modo e tempo diferente. Quando nós entendemos isso, que há responsabilidade humana, que há soberania divina, que uma não exclui a outra, eu faço a minha parte. E quando, no meu olhar, na minha visão, no meu ponto de vista, eu passo por uma perda, a minha recuperação pós-perda é diferente. Ela é diferente. O tempo da minha recuperação, o modo da minha recuperação é totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí, caminhando para o final, eu quero trazer aqui 3 aplicações breves. A primeira delas, diante de tudo isso que nós refletimos, nós precisamos conhecer cada vez mais o Deus da Bíblia. Precisamos conhecer cada vez mais. Claro que esse conhecimento, ele nunca será pleno, mas nós precisamos conhecê-lo cada vez mais. Esse Deus soberano, esse Deus que tem os nossos dias contados. E o salmista no Salmo 39 pede ao Senhor: Senhor, revela a mim o número dos meus dias, para que eu entenda a brevidade da minha vida. Ele pede: Senhor, revela-me o número dos meus dias. Nós não sabemos, mas Ele sabe e Ele tem o controle. Procuremos conhecer cada vez mais ao Senhor. Segundo lugar, como parte da responsabilidade humana, como meios para se chegar ao fim, ou a um fim, cuide bem da sua vida com muito amor, com muita responsabilidade, desta dádiva preciosa que Deus nos deu, tão breve, passa tão rápido. E em último lugar, viva a vida com um único propósito: a glória de Deus. E Deus, através das nossas vidas, Ele é glorificado não só pela cura, não só pela saúde, mas também pela doença e até pela própria morte. O apóstolo Paulo compreendia isso muito bem. Por isso, escrevendo aos Filipenses, ele diz: olha, agora será Cristo engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. E conclui dizendo: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Meu irmão e minha irmã, não morra de medo de morrer. Não morra de medo de morrer. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele tem o controle pleno. Ele tem o controle pleno. Que Deus possa nos abençoar, que o nosso coração possa se aquietar diante das circunstâncias da vida, sabendo que elas não têm poder absoluto. Elas podem ter poder temporário sim, absoluto não. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus do salmista no Salmo 139. É o meu Deus, é o seu Deus. Que Ele assim nos abençoe. Amém.